Olá, chegamos para mais uma análise aprofundada aqui. Hoje o foco é um tema-chave da nossa língua, os pronomes. E a gente está com um material bem rico, uma compilação de questões reais, sabe? De vários vestibulares e do Enem. Ok, então vamos mergulhar nisso. A ideia aqui não é só fazer uma lista do que cai. Isso seria, sei lá, muito superficial, né? O que a gente quer mesmo é entender o como. Como é que os pronomes são cobrados? Que tipo de raciocínio a prova exige? E por que, afinal, eles são tão importantes para quem está buscando a vaga na universidade? Queremos sacar a lógica por trás disso. Olha, não é novidade para ninguém que gramática está sempre lá, né? E pronome especificamente parece figurinha carimbada. Mas fica a pergunta, por que essa insistência toda? O que faz essa classe de palavras ser tão relevante para avaliar alguém? Afinal, é só substituir nome, acompanhar nome, parece simples, né? Parece simples, mas, assim, essa função básica de substituir ou acompanhar é que está no centro de vários mecanismos da língua que são essenciais. Esse material que a gente analisou mostra isso bem. Tem questão cobrando, olha, pronome pessoal, reto, oblíquo, de tratamento, os relativos que são cruciais para conectar ideias, né? Os demonstrativos, indefinidos, possessivos. O fascinante mesmo, e que as provas exploram muito bem, é como o uso certo desses carinhas impacta direto na coesão, sabe, a cola do texto, e na clareza na interpretação. Não é só decorar regra, é entender como a língua funciona para construir sentido. Isso é fundamental e é isso que os exames querem ver, é a funcionalidade. Certo, então não é a regra pela regra, é o efeito no texto. Agora fica interessante mesmo. Vamos dar uma olhada nos exemplos concretos aqui. Um ponto que sempre dá nó na cabeça de muita gente: colocação pronominal. Tem essa questão da UE, lá de 2011. A frase era: desse jeito não se terá uma vida longa, e pedia para analisar a posição do se. Por que começar logo com isso que parece tão formal? É um ótimo ponto para começar, porque mostra bem como eles cobram a norma padrão escrita, que é diferente da fala, né? Bem diferente às vezes, nesse caso aí do não se terá. A regra culta pede a próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo. A palavra não é um fator de atração, ela meio que puxa o pronome átono para antes do verbo terá, que está no futuro do presente. Não se terá é a forma padrão escrita. É um exemplo clássico de como testam o domínio dessas convenções que são importantes para a escrita formal, tipo acadêmica. A questão basicamente testa se o candidato reconhece essa estrutura. Entendi. A palavra negativa puxa o pronome, tipo um imã, mas essa regra específica, né? Próclise com futuro do presente, soa um pouco artificial para muita gente no dia a dia, não acha? Parece que as provas gostam de focar justamente aí, nesses pontos onde a norma culta e o uso coloquial não batem. Exatamente. Muitas vezes exploram justamente essas áreas de tensão. Cobrar, colocação com futuro do presente ou ínclise com particípio são jeitos de ver se o estudante tem essa consciência, sabe? Das regras da escrita formal. Mesmo que na fala a gente use de forma mais solta, mais flexível, é um teste de conhecimento da convenção para certos registros. Faz sentido testar essa consciência da norma, ok? Mudando um pouco o foco, da regra pura para a construção do texto, coesão. Temos aqui uma questão do Enem de 2020, um trecho de reportagem sobre nomes próprios. E a pergunta era a que palavra o pronome ele se referia em não ficar brigando com ele. A resposta era nome. Parece simples, né? Mas qual a real importância disso na prática? Parece simples, mas é importantíssimo. Essa questão é um exemplo perfeito de coesão referencial. É uma das funções mais vitais dos pronomes, na verdade. O ele ali está no lugar de nome. Para quê? Para evitar repetir a palavra o tempo todo, o que deixaria o texto cansativo, truncado. Imagina ler algo repetindo a mesma palavra 1000 vezes. Horrível, né? Os pronomes são ferramentas, assim, elegantes para evitar isso. Conectam as partes, mantêm o fio da meada. Identificar corretamente a quem ou a que um pronome se refere é básico para ler e entender. Senão, a interpretação vai para o espaço. As provas testam isso direto porque é crucial.
Qualquer texto mais complexo exige essa habilidade. Nossa, então errar a referência de um pronome pode bagunçar toda a interpretação do texto. Isso realmente eleva a importância deles, né? E pensando na estrutura da frase, a função sintática deles, como isso aparece? Tem um exemplo aqui do INSPER, 2015, que usou uma tirinha do Calvin justamente para discutir o uso coloquial do pronome reto como complemento, o famoso vi-ele, que a norma culta não curte muito. Perfeito. Essa questão do INSPER toca num ponto central. A diferença de função entre os retos, eu, tu, ele, e os oblíquos, me, te, o, a, lhe. Os retos tipicamente são o sujeito. Os oblíquos geralmente são complementos, né? Objeto direto, indireto. Usar ele como objeto direto, tipo vi ele, é super comum na fala aqui no Brasil. Mas foge da norma escrita que pediria vi-o. As provas, como essa do INSPER, usam isso para quê? Para ver se o candidato distingue as funções e reconhece o que é adequado para a norma culta, mesmo que entenda o uso coloquial claro. Certo. E além dessa briga reto versus oblíquo, tem a classificação também, né? Uma prova da UFAM, 2017, pediu para classificar pouco na frase "os cursos desta instituição têm pouco valor". A resposta era pronome indefinido. Como essa classificação ajuda na análise? Não é só um nome técnico. Ajuda sim, não é só nome técnico não. A classificação nos diz o tipo de referência que a palavra faz. Os indefinidos, tipo pouco, muito, alguém, ninguém, qualquer, eles se referem à terceira pessoa de um jeito vago e impreciso, sabe? Quantificam ou indicam sem determinar exatamente. Reconhecer pouco ali como pronome indefinido significa entender que ele está quantificando o valor, mas sem dizer quanto, de forma não específica. Isso afeta a interpretação. As provas cobram isso para ver se o estudante entende essas nuances de sentido, a função de cada tipo na construção do significado. Não é só decorar a lista, é entender o que a classificação quer dizer, semanticamente falando. Uau! Então, peraí. Colocação pronominal ligada à norma culta. Coesão para fluidez e conexão. Função sintática para estrutura e adequação. Classificação para o sentido preciso. São muitas camadas para uma classe de palavras só. Fica muito claro que não dá para ter só uma noçãozinha. Tem que conhecer regra, função, nuance e saber aplicar isso na análise de texto real. Exige uma preparação bem focada, imagino. Com certeza. Dominar pronome exige mais que decorar. Requer entender a lógica por trás das regras e como elas operam em contextos reais. E aí, a familiaridade com os diferentes tipos de questão, de várias bancas, é crucial. É essa exposição, sabe? Análise dos padrões de cobrança que ajuda a internalizar não só as regras, mas o raciocínio que a prova espera. Teoria dá a base, mas é a prática consistente, direcionada, que solidifica o aprendizado e dá confiança para encarar as questões. Entender essas nuances todas, esses padrões, realmente exige muita prática direcionada, né? O que me leva a uma dica importante para quem está nessa batalha da preparação. Olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, tem uma sugestão. Entra agora em medcob.com.br, pode baixar o app também. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de tudo que é instituição. E o melhor, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas, flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Parece uma ferramenta bem completa mesmo para essa fase. Com certeza. Ter um banco de questões assim, grande, variado, e principalmente com comentários, é um recurso valiosíssimo. Permite não só testar o que se sabe, mas, e talvez isso seja até mais importante, entender o porquê das respostas certas e analisar os erros, identificar onde está a dificuldade, entender a lógica da questão que você errou. Isso é parte essencial do aprendizado. É ajustar a rota, né? Aprender com o erro de forma estruturada. Excelente ponto. Bom, retomando aqui nossa análise dos exemplos, tem uma questão da FGV 2020 bem interessante. Um trecho de Morte e Vida Severina, do João Cabral. O Severino fala: "Nunca esperei muita coisa, digo a vossas senhorias." A questão não pedia só para identificar o pronome. Relacionava o uso de vossas senhorias com a alegoria do poema, com o tipo de discurso,
Como um pronome de tratamento entra nisso tudo? Ah, esse exemplo é ótimo, porque vai além da gramática pura, né? Se a gente conecta isso com literatura, com interpretação, a gente vê que os pronomes carregam muito mais que a função gramatical básica. Vossas senhorias ali, obviamente, não se referem a autoridades literais ouvindo Severino. É um uso deslocado, talvez irônico, ou uma formalidade que cria um contraste brutal com a miséria do retirante. A questão da FGV explorava exatamente isso. Como esse pronome, no contexto da obra, ajuda a construir a personagem, a crítica social, a própria alegoria. A análise pedia para combinar a gramática, saber o que é pronome de tratamento, com sensibilidade literária, interpretação de estilo. Mostra que o pronome é veículo de significado cultural, de intenção. Que demais! Como uma palavrinha, um pronome pode ter tantas camadas, especialmente na literatura. E falando em diferentes usos, variação linguística, tema quente também. O Enem de 2021 trouxe uma questão sobre isso, focando no tu e no você aqui no Brasil. O texto descrevia como tu reina em Porto Alegre, como os dois convivem no Rio e em Recife, e como você domina em São Paulo, Curitiba, BH e Salvador. Falava até de mudança histórica, vista em cartas antigas. Como é que as provas cobram essa consciência da variação? Não é para usar só a norma padrão. Esse é um ponto crucial e reflete uma visão mais, digamos, atualizada do ensino de língua. O português brasileiro não é um bloco só, né? É um mosaico. Tem variação regional, social, de idade, de situação. Isso levanta uma questão importante sobre o papel dos exames hoje. Eles não cobram só a norma padrão, que continua sendo central para a escrita formal, claro, mas também esperam que o candidato tenha consciência dessa diversidade. A questão do Enem, mostrando esse mapa do tu, você, pedia para reconhecer que essa coexistência de formas, com suas diferentes marcas de formalidade, de região, é parte da riqueza e da dinâmica da nossa língua. É avaliar se o candidato entende que a língua é viva, social, culturalmente marcada, não só um conjunto de regras paradas no tempo. Concordo que a norma é o foco, mas esse exemplo do tu e você mostra bem que a regra não é única na prática, né? Como o estudante que está se preparando lida com isso? Tem que aprender a norma, que é o que cai na gramática, mas vive numa realidade linguística muito mais diversa. Como equilibra? É um equilíbrio delicado, mas fundamental. O ideal é entender a norma padrão como a convenção para contextos formais, principalmente escrita. E é essa que as provas vão cobrar mais diretamente nas questões de gramática explícita, tipo colocação, concordância, regência. Ao mesmo tempo, é preciso desenvolver a sensibilidade para reconhecer e respeitar as outras variedades como legítimas nos seus contextos. As questões sobre variação, como essa do Enem, geralmente não pedem para aplicar a norma, mas para interpretar um texto que fala sobre a variação, mostrar que entendeu o fenômeno. Então, a preparação envolve saber a norma para responder às questões específicas e ter a mente aberta para entender a diversidade nas questões de interpretação. Entendido. É saber a norma, mas saber também que ela não é a única forma de usar a língua. Ok. E ainda tem outros desafios mais pontuais que sempre aparecem. Por exemplo, o uso certo dos pronomes relativos. Uma questão da PUC Goiás de 2021 testava o uso de no qual, da qual, mostrando que não dá para usar só que para tudo, né? E claro, os temidos porquês. Uma questão da UFRR de 2013 foi sobre isso. Parecem detalhes, mas podem derrubar quem está desatento. São detalhes cruciais. Os relativos que, quem, cujo, onde, o qual são essenciais para conectar orações, mas o uso correto depende da regência. Tem que saber se o verbo ou o nome depois pede preposição, tipo necessitar de algo, referir-se a algo. Aí você vai usar do qual, ao qual, cujo e por aí vai. Exige saber pronome e regência juntos. Já os porquês, é um clássico, né? Onde ortografia e sentido se misturam de um jeito complexo. Saber quando é porquê separado, porquê no final da frase, porquê junto para explicar, porquê junto com acento como substantivo, exige analisar o contexto, a função, são minúcias.
São, mas demonstram um domínio mais fino da escrita padrão. Realmente, tem que ter atenção redobrada nesses pontos. Para a gente fechar essa rodada de exemplos, uma questão da UFG, de 2021, que eu achei bem legal. Trazia o verso, minha Goiânia querida, e perguntava qual era o sentido do possessivo minha ali. A resposta indicava uma relação afetiva. O que isso diz sobre como os pronomes são avaliados, indo além da regra pura? Isso diz muito. Diz que a avaliação vai além da gramática de superfície. Entra na semântica, o significado literal, e na pragmática, como o contexto e a intenção mudam esse significado. O minha, em minha Goiânia querida, não é posse no sentido de propriedade, né? Ninguém é dono de Goiânia. Ali expressa um vínculo emocional, um sentimento de pertencimento, de carinho, identificação. A questão avalia justamente isso, a capacidade de perceber essa nuance, de ir além do significado básico do possessivo e captar a carga afetiva que ele ganha naquele contexto. Mostra, de novo, a importância de ler nas entrelinhas. As provas mais bem feitas testam essa leitura mais profunda. Então, juntando tudo isso, o que a gente conclui? Fica claro que saber pronomes para vestibular e Enem é algo bem mais complexo do que parece à primeira vista, né? Não é só decorar lista ou regra. As provas exigem um entendimento assim de várias camadas. O domínio das regras formais, colocação, regência, a percepção da função na coesão, na clareza, a consciência da variação linguística e, por fim, a habilidade de interpretar o significado no contexto, as nuances. É um conhecimento que exige profundidade e, como a gente já falou, muita prática aplicada. Exatamente. E o interessante é ver como essa exigência toda se conecta com habilidades que são essenciais para a vida, não só para a prova, para a universidade, para a profissão. A gente está falando de leitura crítica, de escrever com clareza, coesão, adequação, de ter uma consciência maior sobre como a linguagem funciona e reflete a sociedade. O sucesso nessas questões de pronome, no fim das contas, passa por entender a função da gramática, como ferramenta de comunicação, de expressão, não só como regra abstrata para decorar. É ver a gramática em ação. Com certeza. A gramática viva, né? Em uso. E para a gente fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo continuar pensando. Considerando essa evolução da língua que a gente viu no exemplo do tu e você, e toda a dinâmica social que mexe com o jeito que a gente fala e escreve, qual poderia ser a próxima grande mudança? O próximo ponto de tensão no uso de pronomes no português brasileiro? Talvez algo ligado à linguagem neutra, inclusiva, ou novas formas de tratamento surgindo no online? E aí, fazendo um exercício de futurologia, como será que essas mudanças poderiam, um dia, começar a aparecer nas provas? Fica aí a reflexão.